Parashá, Rabino Rony Hadid de Meir Carmos. Estamos na véspera de Parashat Tazria, depois da festa de Pesach, voltando a comer o nosso pãozinho. A gente ainda está de quarentena, eu não sei se o pessoal já saiu ou não. A gente ainda está. A gente está de quarentena ainda. E a gente começou a Sfirat HaOmer agora, né, que é o que se chama Contagem do Homer. A Contagem do Homer era, na verdade, na época do Beit HaMikdash, um sacrifício que se fazia do Homer, que era um korban que se fazia do... Como se chama o tipo de pão que é o Homer, que é o seorá? É cevada? Eu acho que é. Se fazia da cevada, se fazia um sacrifício que era da cevada na noite do segundo dia de Pesach, né? No Motzei Shabbat, sim, saindo o primeiro dia de Pesach. Saindo o primeiro dia de Pesach, fazia a contagem do homem, fazia esse korban, que era o korban do homem, e se começava a contar uma contagem de 50 dias, que separam a festa de Pesach para a festa de Shavuot, que é o recebimento da Torá. Sim. E na Kabbalah se fala muito sobre essa sfirá, sobre essa contagem dos 50 dias, porque essa contagem dos 50 dias, na verdade, tem conexão com as 7 virtudes que se fala na Kabbalah, que são virtudes da pessoa, que são misericórdia, justiça, Tiferet, eu não sei traduzir todas as 7... Esplendor, mas... Esplendor, tem várias características que levam. Sim. E cada uma dessas 7 virtudes pode se misturar com qualquer uma das outras. Então, a gente já estudou estatística quando a gente era pequeno, faz só uns 30 anos atrás, acho, né? 35 anos atrás. Tirou boa nota de... Você, mas eu estudei também há muito tempo. Probabilidade, se você tirou boa nota, Rony, você era bom aluno, você era craque. Na escola, sim. Então, se eu tenho 7 com 7 possibilidades, a gente tem 49 possibilidades diferentes, então, de virtudes, que são os 49 dias que a gente conta de Sfirat HaOmer, que incluem todas as 7 possibilidades com todas as outras 7. Como quem dizendo, existe Chesed Shebedin, Din Shebechesed, quer dizer, misericórdia dentro da justiça, justiça dentro da misericórdia. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo para o pessoal que está aqui. Como a gente pode encontrar, por exemplo, misericórdia dentro da justiça? Então, por exemplo, a gente está numa época de justiça, na minha opinião, agora, né? Porque a gente está de quarentena, alguma coisa, sei lá, eu tenho que consertar. Então, eu me vejo como uma época de, vamos dizer, que a virtude de justiça divina está aparecendo mais. Por outro lado, quando Deus te coloca numa situação dessa de justiça, Ele trata de te tratar com misericórdia. Sim. Eu vou dar um exemplo mais simples que o seu até. Não, deixa eu terminar o exemplo. Perdão. Sim. Então, qual a misericórdia disso? Que a gente tem, por exemplo, o Zoom, que apesar que fechou a gente completamente, dentro dessa justiça, a gente tem misericórdia para poder continuar batendo papo, continuar fazendo shiurim, se encontrar com a família. A gente fez ontem uma festa de aniversário para minha filha, a gente fez Heder Bricha. Como se fala Heder Bricha? Quarto de fuga. Escape room, não sei como é que fala. Escape room, quarto de fuga. Colocamos ela no quarto e filmamos para a família toda, fizemos toda uma bagunça toda, depois cantamos parabéns a você, todo mundo junto, né? Imagina, uma loucura, né? No mundo virtual, tudo isso. E a minha filha estava super feliz no final do dia. Ela falou, foi um aniversário fantástico, muito obrigado e tudo. Então, isso é misericórdia dentro da justiça. Se queria dar um outro exemplo... Eu queria dar um exemplo mais técnico, talvez vai ajudar o pessoal a entender. Imaginem que tem uma escola que o diretor é muito misericordioso e cada vez que ele vê um aluno pobre, ele quer botar na escola dele. E ele põe. Agora, se ele não agir da severidade que tem na misericórdia, ou seja, ele não parar um pouco, ele vai acabar podendo usar os recursos da escola e a escola vai acabar quebrando, falindo. Então, isso aí é seria a severidade da misericórdia. Dentro da misericórdia. Então, eu dei um exemplo contrário, você deu um exemplo da severidade dentro da misericórdia, mostrando mais uma vez que a procura é sempre no equilíbrio, né? Então, esses 49 dias, na verdade, são uma busca eterna do equilíbrio do homem dentro dessas forças diferentes, né? E a pergunta por que é tão importante assim que esses 49 dias venham antes do recebimento da Torá? Porque tem que tratar tanto dessa parte das qualidades antes que seja a festa de Shavuot, porque elas precedem a festa de Shavuot. Sim, então aí tem muitas ideias. Uma ideia básica que a gente quer compartilhar com todo mundo que escuta é a ideia dos nossos sábios de Derech Eretz Shekadma LaTorá, que os sábios eles têm uma premissa, eles supõem
que a pessoa ela tem que ter uma condição para receber a Torá. É igual a gente fala isso em português, em hebraico hoje em dia. Primeiro você tem que ser gente, depois você pode começar a cumprir a Torá. Primeiro você tem que ser gente. O que é ser gente? Ser gente, qualquer um pode ser gente. A pessoa que tem um pouco de bom senso e tem um pouco básico de educação, ele tem um pouco de senso de certo e errado. Diz até que bebês têm uma noção de certo e errado. Quer dizer, certo e errado básico é uma coisa que as pessoas têm que aprender a desenvolver. Ao ponto que os sábios falam, se a gente não recebesse a Torá, a gente ia aprender derech eretz dos animais, como é que os animais agem. Por exemplo, O Rav Kook também escreve sobre isso, se eu não me engano bem. Sim. O Rav Kook escreve que a pessoa tem que como se fala, confiar muito nos instintos básicos éticos dela. Por exemplo, eu tenho um cachorro que ele é muito paciente, a gente aprende paciência dele. Quando a gente acaba de fazer kiddush, a gente vai e vai fazer a motzi, eu estou cortando a halá e os meus filhos já falam, passa logo esse prato aí, um fala para o outro, e o cachorro está do lado esperando receber o pedaço dele lá, ele fica calado, ele não faz, ou seja, a gente aprende derech eretz do nosso cachorro. Ou seja, tem coisas que você aprende do mundo, você ser uma pessoa boa. Agora, o que é interessante nessa ideia dos sábios é que a gente não está esperando a Torá para ensinar o moral básico para a gente. O moral básico é algo que tem que ser inerente à natureza humana. E a Torá é para passar você para outro plano de cima. É claro que a Torá também fala de coisas muito básicas, como não matar e não roubar, que são coisas básicas que a gente sabe, mas a Torá, de modo geral, é para quem está já num certo estágio de desenvolvimento, que é gente. Ele tem o derech eretz. E a Torá, então, ela é entregue depois de 50 dias, que você falou de virtudes e evolução e desenvolvimento espiritual, que todo ano acontece, ou as pessoas têm que trabalhar ele, e depois chega a Torá, que é um nível a mais para a gente cumprir. Ele não é coisa para começar do zero adiante, a Torá seria algo depois do nível zero. Já o primeiro ou o segundo andar da história. Não só isso também, como quando a Torá entra num lugar onde não tem qualidades já consertadas, ela pode ser uma coisa muito negativa, muito mal também, né? Sim, ao ponto que Narmanes, um dos nossos sábios, ele fala que o homem pode ser naval birishuta Torá. A pessoa pode cumprir os mandamentos da Torá e ser um cara que não presta, que ele não faz nada direito. Ele pode fazer os mandamentos de maneira técnica. Isso é um dos que dizem que aconteceu na época do Segundo Templo, que na época do Segundo Templo tinha muita gente que cumpria a Torá a princípio de maneira meticulosa, mas o nível de amor entre as pessoas não existia, o respeito entre as pessoas não existia. Isso pode acontecer. Então, é algo que a gente tem que aprender. Ser gente antes e poder receber a Torá como gente. Em Yiddish se fala mensch, né? Mensch em Yiddish se fala tem que ser um homem antes de mais nada. Inclusive, por isso também a gente falou uma vez, mas eu falo para quem não ouviu a última vez também, por isso que a Torá começou com o livro de Bereshit, e não com o livro de Shmot. Apesar que o livro de Shmot é o primeiro livro que traz mitzvot, ou seja, mandamentos, o livro de Bereshit é só um livro de histórias. Mas, já diz os nossos sábios, derech eretz kadma letorá, o comportamento humano que a gente estuda do Avraham, do Yitzhak, do Yaakov, são alicerces para poder fixar as bases fortes para a Torá poder cair sobre isso. E, lamentavelmente, a gente vê que quando uma pessoa não trabalhou nos termos éticos dela, a Torá realmente pode fazer muita besteira nisso. A gente encontrou coisas... Os sábios falam que pode virar Sam Amavet, pode virar, em vez de um elixir, pode ser uma poção de morte. Eu vou falar com um pouco de dor, mas eu acho que, na verdade, a maioria do pessoal daqui de Israel se interiorizou as leis aqui da saúde, né, em termos do que tem que ser feito, mas... lamentavelmente, teve grupos aqui em Israel, extremistas, que apesar que teve proibição, por exemplo, de rezar em conjunto aqui em Israel, continuaram rezando em conjunto. E eu mesmo tentei conversar. Teve uma pessoa colocou uma placa aqui, vamos fazer minyanim de manhã até a noite, a gente vai separar todo mundo. Eu falei, você não vai conseguir separar. Se você coloca uma coisa pública assim, vai vir todo mundo, você não vai conseguir separar. Sim. Não, mas tem que fazer minyanim, isso aqui. Então, você vê... O cara, de repente, coloca o minyan mais importante do que a vida. Sim. Isso é quando uma pessoa está tratando mais da lei do que das bases, dos alicerces, mais uma vez, do derech eretz. Se o cara perde aquilo, ele pode acabar, literalmente... É uma anomalia muito séria. Literalmente, como você falou, samamavet. Quer dizer, pode ser que uma pessoa pode falecer
por Sim. causa que um cara decidiu fazer um minyan. Pode chegar até esse absurdo Ontem filmaram pessoas se juntando, aglomerando para comprar ovos e alguém gritando da janela: vocês são os assassinos por causa para ter mais alguns ovos em Pêssar. Olha só, ter mais uns ovos de Pêssar e por lado você pode estar fazendo uma propagação que é caso de picor, né? Então a pessoa sempre tem que segurar, né? Sempre tem que preparar. Eu acho que nisso que a pessoa tem que sempre se autoverificar, né? Se ele está disposto, às vezes, a quebrar, como se fala, a rotina dele em qualquer momento, quando ele acha que aquilo não está indo na vontade de Deus. Apesar que estou acostumado a fazer o meu trabalho de Deus, eu rezo e tudo. Mas calma, se você está rezando... Tem a famosa história do Rabi Israel Misalanter, né? Quando ele foi para a sinagoga em Yom Kippur. Você conhece a história? A gente trouxe uma vez também isso. Ele estava indo para a sinagoga em Yom Kippur. Eu conheço de você, sim. De mim também, né? E no caminho, de repente, todo mundo está esperando, ele não chega na tefilá, não chega. Descobrem que ele estava cuidando de uma criança que ele ouviu chorando no caminho, Sim. porque a mãe foi rezar na sinagoga. Então, mais uma vez, a mãe, super tzadikana, ela foi rezar na sinagoga, mas a criança deixa sozinha, então. E o rabino sabe que, apesar que agora é Yom Kippur e estou no caminho da tefilá, eu posso agora quebrar a rotina em qualquer momento, se existe uma necessidade agora de tratar algo importante, mais importante. Então, eu vou contar uma piada. Eu vou contar uma piada que você vai gostar. Piada é boa, de quarentena, qualquer piada é bem-vinda. Tinha um rabino numa comunidade que ele não gostava muito dele, ele foi despedido, mas ficaram com pena dele, mandaram uma carta de recomendação. Na carta ele era comparado com Moshe Rabbeinu, com Shakespeare e até com Akadosh Baruch Hu, com Deus. E com uma carta dessa ele foi rapidamente aceito para ser rabino de outra comunidade. Depois viram que ele não era muito ruim. O presidente da comunidade nova liga para o da velha: como é que você escreve uma carta? Vocês compararam ele a Moshe Rabbeinu, a Shakespeare e até a Deus. É verdade. Ele é igual ao Shakespeare, não fala uma palavra em hebraico. Ele é igual ao Moshe, não entende inglês. E ele é igual a Deus, que ele não é um Ben Adam, não é uma pessoa, não é gente. Entendeu? Antes a pessoa tem que ser gente. Depois ela pode estudar a Torá, cumprir a Torá, ser rabino, todas essas coisas. Tá certo. Eu faço um convite para todo mundo antes de terminar só. Eu abri um site de contribuições para a época da corona, para o Mahon Meir. Então, quem quiser pode entrar. Vou colocar depois um link aqui no nosso vídeo, já coloco o link para quem quiser entrar. Inclusive, eu fiz uma, como se fala, uma ideia, né, que eu tive, que a gente começou a colocar em prática também, né? Quem dá trumá para o Mahon Meir na parte do português, no final da trumá, tem um link para poder se juntar ao nosso grupo de WhatsApp, para quando a gente fizer transmissões ao vivo, quem quiser se juntar, pode também se juntar. Quer dizer, então você faz a trumá, você pode também depois ouvir shiurim ao vivo. E, aliás, Rabino Rony, o pessoal do Mahon Meir está pedindo de shiurim também, você tem que me avisar. Se você quiser dar um shiurim para a turma lá, você me avisa quando você pode. A gente você está me pedindo assim em público, eu vou falar que sim, claro. Em público, você não pode falar não. Senão... Se você falar não, eu corto depois. Tá bom. Bezrat Hashem. Pesach Kasher Vesameach. Bezrat Hashem. Um abraço para vocês. Falou tudo. Escolha.